Muito bem, estudante. Estamos aqui no ponto exclusivo dos alunos. É um ponto onde você vai encontrar alguns PDFs em áudio, tá bom? E nós vamos ver aqui o mínimo que você precisa saber sobre conservadorismo. Esse audiobook é exclusivo para os alunos do curso Ciência Política e Guerra Cultural, tá? Que somente quem faz o curso tem acesso ao audiobook e aos PDFs gratuitamente. Hoje nós vamos ver o sumário, introdução e os 10 princípios do conservadorismo. Nos próximos audiobooks nós iremos concluir o restante. O mínimo que você precisa saber sobre conservadorismo. Primeira edição. Introdução. Seja bem-vindo ao Burke Instituto Conservador. É uma grande alegria para nós te ajudarmos a entender o mínimo sobre o conservadorismo, seus conceitos, preceitos e seu espírito. Cada dia mais pessoas estão se interessando para conhecer e entender melhor sobre o conservadorismo mundo afora. E essa onda vem tomando conta também do nosso país. Nesse e-book que colocamos à sua disposição, vamos te apresentar um breve resumo da mentalidade conservadora. O conservadorismo, ou pensamento conservador, é algo que vem ganhando forças nos últimos anos. Porém, devemos afirmar que a disposição conservadora não é algo novo, muito menos uma ideologia. Afirmar que o conservadorismo é algo recente ou uma nova ideologia política é cometer um erro grosseiro. Não podemos negar que o advento político da última década em nosso país contribuíram para uma guinada do espírito conservador. Após a saída dos militares do poder, vimos na década de 90 a ascensão dos partidos de esquerda, destaque para PT, Partido dos Trabalhadores, e PSDB, Partido Social Democracia Brasileira. Ambos partidos chegaram ao poder e ocuparam a cadeira presidencial. Página 3. O mínimo que você precisa saber sobre conservadorismo. Primeira edição. Durante esse período de governo petista e tucano no Brasil, o pensamento conservador foi sufocado. A esquerda colocou sua locomotiva ideológica progressista a todo vapor, usando dos recursos e estruturas públicas para fazer valer seus ideais. A mentalidade conservadora foi abolida de vez das escolas, universidades e da imprensa. O resultado de 2 décadas de governo esquerdista não poderia ser outro a não ser escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, associação com facções criminosas, desencarceramento em massa, desarmamento da população, declínio da cultura, ideologia de gênero nas escolas, universitários militantes, apologia ao aborto, apologia às drogas, em programas de TV, etc. Esse e-book irá te ajudar a dar o primeiro passo no campo de batalha e irá te colocar na contramão do senso vigente em nossa política, filosofia, arte, cultura, direito e teologia. Em todas essas áreas, as ideologias esquerdistas, infelizmente, vigoraram nos últimos anos. Desfrute de cada capítulo e aprenda mais sobre os valores que foram aprovados pelo teste do tempo e nos conduziram até aqui, um crescimento saudável e orgânico. Book Instituto Conservador, página 4. O mínimo que você precisa saber sobre conservadorismo, primeira edição. Os 10 princípios do conservadorismo. Os 10 princípios aqui citados foram retirados do livro A Política da Prudência, autor Russell Kirk, editora Realizações, página 5. O pensamento conservador não pode ser enquadrado em um manual. Não podemos criar um manifesto conservador aos moldes dos progressistas
com suas cartilhas e tratados comunistas. Não estamos fazendo um manual de conduta conservador, muito menos estabelecendo leis a serem seguidas para aqueles que desejam conhecer o conservadorismo. Conservadorismo não é ideologia. Nosso desejo é que isso fique bem claro. Entretanto, é possível enxergar no pensamento conservador alguns princípios marcantes, esses que são compartilhados pelos conservadores, não importa em qual país estejam ou em qual cultura estejam inseridos. Sendo assim, compartilhamos com você 10 princípios conservadores retirados do livro A Política da Prudência, de Russell Kirk, editora Realizações. Página 6. O mínimo que você precisa saber sobre conservadorismo. Primeira edição. Princípio 1. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura. Esta palavra, ordem, quer dizer harmonia. Há dois aspectos ou tipos de ordem: a ordem interior da alma e a ordem exterior da comunhão. 25 séculos atrás, Platão ensinou esta doutrina. Mas hoje em dia, até as pessoas instruídas acham difícil de compreendê-la. O problema da ordem tem sido uma das principais preocupações dos conservadores, desde que a palavra conservador se tornou um termo político. Nosso mundo do século XX experimentou as terríveis consequências do colapso na crença em uma ordem moral. Assim, as atrocidades e os desastres da Grécia do século V a.C., a ruína das grandes nações em nosso século, nos mostra o poço dentro do qual caem as sociedades, que fazem confusão entre o interesse pessoal ou engenhosos controles sociais e as soluções satisfatórias da ordem moral tradicional. Foi dito pelos intelectuais progressistas que os conservadores acreditam que todas as questões sociais, no fundo, são uma questão de moral pessoal. Se entendida corretamente, esta afirmação é bastante verdadeira. Uma sociedade onde homens e mulheres, não governados pela crença em uma ordem moral duradoura, por um forte sentimento de certo e errado, por convicções pessoais sobre a justiça e a honra, será uma boa sociedade, não importa que mecanismo político se possa usar. Enquanto, se uma sociedade for composta por homens e mulheres moralmente à deriva, ignorantes das normas e voltados primeiramente para a gratificação de seus apetites, ela será sempre uma má sociedade. Não importa o número de seus eleitores e não importa o quanto seja progressista na sua constituição formal. Até o próximo audiobook.